Então, Gil, antes de falar sobre a temporada atual do Hamilton, sobre o futuro ainda, focando nos conselhos que Vettel pode dar a Lewis Hamilton, pensando em todo esse cenário da década passada para a Ferrari atual, sobre como disputar com Leclerc, talvez, Leclerc daquela época, com Leclerc atual. O que pode ser dito aí? Qual conselho Vettel poderia passar a Hamilton que, ao seu ver, seria de fato valioso para esse momento do britânico? Então, Vicente, antes até de falar sobre os conselhos do Vettel, só chamar a galera para entrar na seção do Grande Prêmio lá do nosso site, porque nessa quinta-feira vai sair uma comparação entre os inícios de Hamilton, Alonso e Vettel na Ferrari. Eu estou fazendo esse levantamento e se você está assistindo a gente na exibição, seja no YouTube ou na GPTV, amanhã, na quinta-feira, dia 18, esse balanço sai lá na seção do Grande Prêmio. Caso você esteja vendo posteriormente, já pode estar no ar, então vai lá conferir o nosso material que está ficando bem legal. E entrando na sua primeira questão, de fato, são situações um pouco, ao mesmo tempo, semelhantes e diferentes às vividas por Vettel e Hamilton na Ferrari. A gente consegue traçar os paralelos pela natural dificuldade que a Ferrari vem encontrando de ser uma figura forte na briga pelos títulos, tanto na época do Vettel quanto agora no período do Hamilton, né? Vale a gente lembrar que a Ferrari não vence o Mundial de Pilotos desde 2007 e não vence o Mundial de Construtores desde 2008, então já amarga aí quase 20 anos de jejum, e é uma equipe que parece ter desaprendido a vencer. Sempre que parece que a Ferrari tem ali um equipamento capaz de fazer frente às principais equipes, nós vemos uma sucessão de erros, uma sucessão de decisões equivocadas da equipe que minam as chances de brigar fortemente pelo título. E a mais recente é a desse ano, quando a equipe decidiu mudar totalmente o rumo do projeto em relação ao carro do ano passado, que brigou com a McLaren pelo título de construtores. Então, o Hamilton carrega essa mesma herança, digamos assim, entre muitas aspas, perdedora da Ferrari que o Vettel conviveu nos seus anos na equipe italiana. E eu acredito que esse possa ser o principal aspecto que eles possam conversar. É óbvio que houve mudança de pessoal, houve mudança principalmente no comando da equipe italiana, né? Atualmente a gente tem o Frederic Vasseur no comando da Ferrari, mas a gente vê uma série dos mesmos erros sendo repetidos desde os anos de Vettel. Então, eu acredito que possa ser um tópico a ser conversado entre os dois, mas eu acho que principalmente do aspecto pessoal, sabe? Eu não consigo ver muito como o Vettel consiga ajudar o Hamilton no sentido de mudar o aspecto geral da Ferrari, porque, de novo, o Vettel não conseguiu fazer isso enquanto ele estava lá. Ele não foi o piloto que liderou a recuperação da Ferrari aos títulos. Então, nesse aspecto, ele não tem como auxiliar o Hamilton, porque ele não participou de um processo semelhante ao que o Schumacher fez. Por exemplo, no final dos anos 90, quando ele pegou a Ferrari no até então seu maior jejum e reconduziu aos títulos, o Vettel não conseguiu repetir isso. Então, eu sinceramente não vejo como ele consegue ajudar o Hamilton nesse aspecto em si. Eu vejo muito mais como um auxílio pessoal de como a experiência que ele teve nos anos na Itália podem ajudar o Hamilton a superar esse momento pessoal dele na equipe de Maranello, como ele consegue lidar melhor com tudo que envolve o universo da Ferrari, que todos nós sabemos que é um universo muito peculiar dentro da Fórmula 1. É uma paixão nacional, é uma equipe que tem uma atenção da mídia como nenhuma outra na Fórmula 1 tem. Tudo que ela faz está sob um olhar muito atento, com análises muito minuciosas, e algo que o Hamilton nunca passou antes. Então, eu acredito que o Vettel consegue ajudar ele muito nessa questão de como lidar internamente com esse cenário, com esse ambiente muito peculiar que a Ferrari tem dentro da Fórmula 1.
Agora, entrando no aspecto dos pódios em si, do andamento da temporada 2025, o próprio Hamilton vê uma dificuldade muito grande de conseguir subir ao pódio, e eu acho que ele está embasado pelos resultados e pelas performances, né? Nesse último Grande Prêmio da Itália, a gente viu um Frederic Vasseur saindo do fim de semana muito empolgado, dizendo que o Hamilton em breve vai subir ao pódio, e o próprio britânico pisando no freio e dizendo, calma aí, a gente teve um bom desempenho, a gente teve uma melhora, mas ainda assim nós não tivemos ritmo para brigar por pódio. Leclerc chegou a estar à frente do Piastri na corrida, mas durou 7 ou 8 voltas só. Ele foi ultrapassado e não teve nenhuma chance de buscar o australiano, e o próprio Hamilton não conseguiu ultrapassar o Russell e terminou a corrida em sexto, não conseguiu nem chegar no Leclerc. Então, eu sinceramente não acho impossível que o Hamilton quebre essa sequência, que ele consiga subir ao pódio. Afinal, é a Fórmula 1, é corrida de automóvel, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma quebra, alguma situação, né, imponderável que facilite que o Hamilton suba ao pódio, mas se a gente estiver falando apenas de performance, apenas de força e desempenho da Ferrari, eu acho que vai ser muito difícil o Hamilton quebrar em breve essa sequência. Eu acho que ele corre grandes riscos de fechar a temporada inteira sem conseguir um pódio pela Ferrari.